Então tá Beleza. joia, gente. Valeu, pessoal. Bom, gente, vamos começar aqui esse bate-papo agora, né? A intenção é conseguir passar um pouquinho de informação aqui para vocês. Tem alguém aqui do pessoal que já está conectado que não é da JDC ou todo mundo é da JDC já? Acho que todo mundo, né? Todo mundo, por enquanto. Beleza. O que a gente quer mostrar para vocês, pessoal? Dentro da JDC, a gente tem algumas áreas, alguns desenvolvimentos que a gente vai fazendo de projetos e produtos que às vezes não são tão propagados, tão comunicados, né? Então, acho que é importante a gente conseguir fazer esse compartilhamento com vocês dessas soluções, seja para que a gente possa identificar oportunidades no mercado, seja também para vocês identificarem o que a empresa vem fazendo também. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, né, não tiveram contato comigo, meu nome é Diego Santos, sou um dos sócios da JDC. Ei, Nélia, joia? Eita, já, Diego. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E junto com o Clã e com o Marcelo, a gente gere a empresa e temos como um dos grandes focos da JDC também o aporte em soluções na área de planejamento financeiro, planejamento orçamentário. E ao longo desse tempo, a JDC vai fazer 14 anos esse ano. Dessas implementações, muitas coisas a gente aprendeu e viu que são replicáveis, não é? Então, toda empresa faz o planejamento orçamentário? Nem toda. Mas aquelas que fazem é tudo igual? Também não é tudo igual. Mas algumas coisas a gente pode utilizar como sendo comuns. Por exemplo, as demonstrações básicas, todas as empresas fazem, DRE, balanço e fluxo de caixa. Isso é comum para todas elas. E como que chega a informação para essas demonstrações? Chega através de uma abertura entre plano de conta e centros de custo. E como que são feitos os preenchimentos disso? São feitos em revisões mensais, trimestrais, semestrais e afins. Então, algumas rotinas, alguns modelos são replicáveis, são conceitos comuns que várias empresas têm. E aí a gente desenvolveu uma solução que tem como objetivo acelerar esse processo de implementação de plataformas de orçamento dentro dos clientes, principalmente, não descartando que cada cliente tem a sua particularidade, né? Mas principalmente considerando que é um tempo muito grande que se perde de início para conversar com o cliente, entender qual que é o modelo de negócio deles, qual que é o modelo de consolidação deles, para começar a modelar a solução, desenvolvê-la e apresentar um resultado para o cliente no final aí de 3, 4 meses de trabalho. A gente sabe que em qualquer projeto, quanto mais se demora para apresentar um resultado, maior fica a expectativa, maior é a expectativa de resultado com a implementação, mas, da mesma maneira, a gente precisa equalizar esse atendimento, né? Então, a JDC desenvolveu uma plataforma que é chamada de Next Step Planning. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente um business case aqui que a gente tem montado e falar um pouquinho sobre como seria essa utilização, tá? Então, para contextualizar, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês agora. Para a gente poder contextualizar, vamos supor o seguinte: nós trabalhamos, imagino que a tela já está aparecendo aqui para todo mundo. Nós trabalhamos uma empresa que faz a prestação de serviços. Não coincidentemente, a JDC é uma empresa que faz a prestação de serviços para diversos clientes, né? E nós temos ali que fazer os lançamentos de custos, despesas e receitas para essas unidades, através dessa abertura de plano de contas, ok? Então, digamos que a gente está começando lá o ano, o pessoal da JDC está todo mundo sentado lá numa mesa, todo mundo no café, tudo bem, e a gente precisa começar a informar esses dados, né? Então, como que a plataforma vem ajudar nesse contexto? Aqui, já mostrando um pouquinho da tela para vocês, uma informação que é muito importante colocar nesse momento. O Next Step, ele tem como engine principal, por trás dele, uma outra ferramenta também da IBM, chamada Planning Analytics. Então, essa ferramenta, ela serve como sendo um repositório, como sendo um banco de dados
de uma forma bem simplificada. Um banco de dados multidimensional, trabalha em memory, muito robusto, que consegue armazenar todas essas informações para a gente, ok? Então, uma vez criado esse contexto, dentro dessa plataforma, o Next Step Plan, ele já vem implementado algumas aberturas de informação, para que um usuário ele já possa preencher os seus resultados. Então, dentro de todos esses cards aqui embaixo, eu tenho um que é o orçamento empresarial, planejamento, que eu vou abrir aqui. Eu consigo visualizar aqui em cima já uma abertura de informações. Então, eu tenho um módulo de custos, módulo de despesas, impostos e assim por diante. Então, vamos começar de trás para frente. Lembra que a gente falou que algumas empresas, a maioria, na verdade, utilizam das mesmas demonstrações. Então, eu tenho, para cada uma delas, a exibição de um resultado em uma DRE, em um balanço patrimonial ou em um fluxo de caixa. Ah, Diego, mas eu tenho diferenças. A DRE de uma empresa como a Fiat é um, a DRE de uma Unidas é outro, a DRE de uma drogaria Araújo é outro. Sim, cada um tem um modelo de DRE diferente em termos de abertura e consolidação. Mas no final eles sempre vão querer visualizar todas as contas aqui na esquerda, agrupadas por algum pacote, a base, que é o resultado realizado, o meu orçamento, que foi o que eu preenchi, e as variações que eu tenho de um para o outro. Isso é batata. Em 95% dos casos, é esse tipo de visualização, nesse formato que os clientes demandam. Então, se eu conseguir já trazer isso pronto para eles, necessitando apenas fazer a adequação do meu plano de conta e dos meus agrupamentos, isso tudo já traz uma facilidade muito grande para o meu planejamento. Já acelera muito o meu resultado. Então, eu consigo fazer dessa minha apresentação de resultados bem acelerada, uma coisa bem mais rápida. Tá, Diego, ok. Então, você está me falando que você tem uma DRE, onde eu tenho a consolidação de resultados por conta contábil. Isso tudo, obviamente, abertos em resultados mensais. Eu posso avaliar o resultado anual ou mensal. Por toda uma abertura de centro de custos da empresa, onde eu posso falar sobre departamentos, áreas específicas, cada uma complementando a sua informação, e em diversos ciclos. Eu posso falar isso para 2021, 2022, 2023 e assim por diante. Legal, entendi. E eu tenho as variações. Mas a pergunta que eu faço, como que eu consigo chegar nessa consolidação? Como que os meus usuários conseguem preencher esses dados para até chegar nesse consolidado? Então, a primeira coisa que a gente pode falar são desses módulos pré-configurados, pré-existentes aqui também. Então, eu tenho um módulo de custos, despesas, impostos, lançamentos manuais e receitas. Se eu vier aqui na parte de receitas, o que eu tenho? Da mesma forma, tudo está amarradinho. Eu tenho também a minha abertura de contas relativas à receita, abertas por cento de custo, por período, também com os meus resultados realizados e com o meu resultado orçado. E se eu fizer qualquer ajuste nesse cenário aqui, ele já é refletido dentro da minha DRE. Então, já consigo fazer a solução, ela já tem essa amarração, ele já tem esses resultados sequenciados, ok? Tudo bem, então eu tenho isso para a parte de receitas, também tenho isso para a parte de custos, aonde toda empresa vai fazer o orçamento das suas naturezas de salário, horas extras, benefícios, equipamentos, FGTS, INSS, todas elas contemplam as mesmas informações. Se elas fazem um Excel, se elas fazem na mão, não importa, mas elas sempre têm essa mesma necessidade. E aqui também nós temos a mesma caracterização, onde eu tenho as mesmas aberturas aqui de conta contábil, relativas somente à parte de custos, e todos esses itens são enviados para a DRE. Tá, Diego, entendi o que você está colocando aqui, que eu posso fazer o preenchimento das informações, perdão, o preenchimento das informações em um grão menor, por conta contábil e centro de custo, isso vai ser enviado à minha DRE para eu poder fazer uma demonstração. Ok, mas eu sou um analista da minha empresa.
eu preciso simular resultados. Eu preciso ver se o orçamento ele está dentro da do meu padrão ou não. Então, eu quero saber sobre crescimento, se vai valer a pena fazer esse investimento ou não. Eu tenho capacidade de fazer simulações dentro da plataforma? Sim. Então, aqui, nesse mesmo resultado, vou fazer aqui na parte de receita, que vai ficar mais fácil de visualizar. Nesse módulo de receitas, eu posso criar, aqui eu tenho um ícone aqui em cima, onde eu posso criar um ambiente de simulação. Eu vou criar um ambiente novo aqui, chamado JDC. Pronto. O que a solução está fazendo nesse momento? Ela está pegando toda a abertura que eu tenho de dados de um lado, está replicando para o outro lado, fazendo uma cópia. Então, eu consigo trabalhar nesses dados a título de simulação, testes de hipótese, cálculos de cenário. Eu posso fazer isso tudo nesse formato. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, para essa despesa aqui, para essa entrada de receitas, que é suporte à gestão, eu posso colocar, em vez de 1.200, eu posso passar para R$ 2.000, certo? Fiz isso em um totalizador, que a gente vai conseguir visualizar mais uma funcionalidade. Eu fiz isso num total, ele já rateou para mim proporcionalmente aquele valor para todos os meses correspondentes e deixou em azul. Azul para que eu possa saber o que eu estou modificando, o que eu estou mexendo e eu vou conseguir acompanhar o meu resultado. Beleza, e se eu vier agora na minha DRE, eu vou conseguir visualizar aquela mesma simulação que eu fiz. Clicando aqui na DRE, eu posso vir aqui no meu ambiente de simulação e selecionar JDC. Quando eu faço isso, ele já está indicando aqui também em azul aquilo que eu refleti lá atrás. Então, vamos contextualizar ao nosso dia a dia, o dia a dia da JDC como sendo uma solução, como sendo soluções que nós implementamos. Diego, mas o que difere isso aqui de uma solução de BI? Dentro do BI eu consigo fazer DRE também, eu consigo ter esse tipo de visualização. Perfeito, o BI é excelente para você poder analisar esses resultados, para você poder, inclusive, ter visuais ainda mais elaborados. Mas qual que é a diferença para o Planning? O Planning você consegue interferir nos dados. É uma ferramenta de planejamento, de simulação, de teste. Você realmente vai fazer as mudanças de métricas e avaliar o resultado. Por exemplo, vamos falar que estou fazendo a implantação de um projeto para uma empresa de transportes, e essa empresa de transportes tem uma frota de 100 caminhões. Eu quero simular quanto que seria o aumento do diesel. E se o diesel aumentar 10%? Quanto que é o impacto disso na minha frota? E se o diesel subir 5%? Qual que é o resultado disso sobre a minha frota para a minha demonstração de resultados? Entenderam? Então, a solução consegue fazer esse tipo de tratamento, consegue simular os resultados para que eu possa fazer isso da mesma maneira. Legal, Diego. Então, assim, voltando, eu tenho a demonstração já com todos esses resultados, eu tenho um módulo de receitas com todas essas aberturas para poder fazer os lançamentos, e eu, como analista da plataforma, eu consigo fazer as minhas simulações. Perfeito, entendi, eu consigo fazer isso tranquilamente. Mas eu tenho uma necessidade que é a seguinte, vamos voltar a um exemplo, um outro exemplo. Digamos que eu tenha uma empresa, que eu esteja trabalhando em uma empresa que tenha 100 filiais, 100 lojas ou 100 unidades. E cada uma dessas unidades precisa contribuir com o orçamento de alguma maneira. Seja falando qual que vai ser a receita que eles vão produzir, seja falando quais são os custos que eles vão trabalhar ao longo de um período, seja para fazer a indicação do headcount. Eu preciso passar isso aqui para 100 pessoas preencher. Eu preciso passar dentro dessa interface aqui? Não. E aí, só contextualizando também. Essa plataforma, se a gente fizer a implementação dela de maneira tradicional, utilizando um licenciamento tradicional, eu teria que pagar muito caro para um único usuário preencher poucas linhas. E com isso, muitas vezes, um projeto ele dava na água, ele não era implementado, ele não tinha sequência, porque o custo ficava inviável quando se falava em um número de usuários muito grande. Então, o que nós, da JDC, também desenvolvemos? Quando os clientes se deparavam com esse cenário, o que eles faziam? Eles pegavam esse conteúdo, exportavam isso para uma planilha Excel,
espalhava isso para todo mundo, depois ficava aquela loucura para poder consolidar todos os dados novamente. Visto isso, que eles faziam eles não utilizavam a plataforma para fazer esse lançamento, é importante dar aos usuários também a capacidade de preencher isso de uma forma automatizada em um ambiente seguro que vai conseguir fazer a consolidação dos dados de uma forma também eficiente. Então, nós desenvolvemos essa outra interface aqui, que é o Next Step Contributor. Lembra que eu falei, eu tenho o Next Step Planning, que é essa plataforma onde eu vou fazer a consolidação de todos os dados, a transposição deles de módulo para módulo, simulações de resultados, isso tudo eu faço no Next Step Planning, que é para usuários analistas, com perfil de análise. Mas, se eu preciso de usuários operacionais que simplesmente precisam contribuir, preencher algum resultado, nós temos a outra interface, que é o Next Step Contributor, que é essa daqui. Então, da mesma maneira, o Next Step Contributor, ele faz a comunicação e a integração com o Next Step Planning, aonde eu posso consumir os dados em tempo real, ou seja, o Next Step Contributor e o Next Step Planning estão conversando o tempo todo. E aqui dentro desse framework, eu tenho também a possibilidade de criar formulários de preenchimento, formulários de acesso. Aqui, por exemplo, eu já tinha criado o formulário da Receita, que faz a utilização dos mesmos conteúdos que eu tenho no outro módulo. Lembra que o valor eu tenho em janeiro 1.157.000. Eu tenho aqui 1.157.000. Eu tenho aqui 8.280 para essa conta de implantação de sistemas. 8.280. Tá, Diego, mas aqui eu tenho um valor de 333. E quando eu venho aqui, eu tenho um valor de 200. Por que dessa diferença? Voltando a outra interface. Aqui eu estou fazendo um teste. É uma simulação. Eu não estou com esse resultado confirmado. Se eu, analista, quisesse confirmar e passar isso para os meus colaboradores, para os meus contribuidores, ele simplesmente tem que chegar, confirmar esse resultado, dar um commit dentro desse resultado, para que os dados possam, assim, ser confirmados. E aí todo mundo vai ter acesso à mesma informação. Então, voltando, se a gente voltar e fizer o shift para outra interface agora. Tá, Diego, beleza. Então, você está me falando que se eu pegar esse número aqui e mexer nele, vou passar para 200 mil aqui. 2 milhões, na verdade. Fiz a mudança para 2 milhões dentro dessa interface. Ele indica para mim o valor que tinha antes, o valor que tem atualmente, quem fez a alteração, em que momento que fez a alteração. Esse resultado ele vai ser comunicado aqui com o meu repositório? Sim. Se eu der um refresh aqui, eu vou ter aqueles mesmos 2 milhões preenchidos lá atrás, na outra interface, já preenchidos aqui. Com isso, eu consigo ter uma comunicação que ela é muito mais fluida, evita o trânsito de planilhas para lá e para cá, e evita principalmente problemas de compliance, aonde eu tenho trânsito de arquivos, envios de e-mail, a pessoa pode pegar isso, botar no bolso e levar para fora da empresa. Então, tudo isso ficaria controlado em um ambiente mais seguro, se eu fizer a utilização dessa solução. Então, dentro do Next Step Contributor, qual que é o foco dessa outra interface, consequentemente, desse outro módulo de licenciamento? É permitir a mesma abertura de dados para um público mais operacional que precisa preencher poucas informações, mas que no grosso, que no volume, somam aí 50, 100, às vezes 200 usuários, que utilizando da plataforma do Planning Analytics, do Next Step Planning, vão acabar encarecendo muito o projeto. Então, isso a gente conseguiria também acelerar essa mesma divulgação. Ou seja, eu consigo implementar uma solução que tem um tempo muito curto de implantação, módulos já pré-configurados para que eu possa visualizar o resultado rapidamente e diversas interfaces de acesso.
onde eu posso acessar como um analista ou como um contribuidor, simplesmente, onde eu posso também preencher esses dados. Outros mecanismos também existem nas duas plataformas para facilitar a utilização. Mecanismos de filtro, eu posso filtrar aqui o conteúdo, vou fazer um filtro bobo aqui, eu quero filtrar tudo que tem Implan, por exemplo. Vamos dizer que eu quero filtrar um centro de custo específico, uma conta contábil específica, que eu tenho uma lista muito grande. Funcionários, digamos que eu preciso procurar um funcionário, uma lista de produtos, eu posso utilizar desse mesmo mecanismo para fazer isso. E funciona tanto aqui nas dimensões quanto nos próprios dados. E todos eles existentes aqui na mesma configuração. Diego, mas dentro do planning, do Next Step Planning, eu consigo um visual mais elaborado? Sim, eu consigo. Eu posso criar, por exemplo, vou mudar aqui o card, onde eu tenho já uma pré-visualização da minha DRE. Então, com essa DRE pré-formatada, eu consigo ter dashboards, eu consigo ter scorecards, que já ficarão mais elaborados para que o seu analista também possa ter uma visualização mais adequada. Então, eu consigo, nessa parte aqui, por exemplo, criar gráficos que vão trazer uma capacidade de análise maior. Novamente, o objetivo não é substituir aqui uma plataforma de BI. Demonstrações feitas no BI têm o seu propósito e as suas funcionalidades. Aqui é principalmente para conseguir demonstrar mais rapidamente um resultado que o meu analista de planejamento está fazendo. Então, dentro do Next Step Planning, eu tenho análises mais, capacidades visuais a mais do que eu tenho dentro do Next Step Contributor. Dentro do Next Step Contributor, eu tenho um formato mais padrão, para que seja da mesma maneira fácil fácil intuição, fácil utilização para os usuários. E um mecanismo muito interessante que a gente tem aqui também é a parte do Excel, onde eu posso exportar e importar dados através do Excel para dentro da solução. Lembra que eu falei lá atrás que o pessoal pegava as visualizações existentes aqui, exportavam isso para o Excel e o usuário e depois eles perdiam o controle? Mas, inevitavelmente, o Excel faz parte do dia a dia das empresas. Todas as empresas utilizam, vários usuários são usuários especialistas em Excel e não vai mudar isso. Né? Então, o que a gente criou foram mecanismos de poder integrar o Excel dentro da plataforma. Então, eu posso muito bem pegar e exportar esses resultados que eu tenho aqui para o Excel, exportar todas as linhas. Ele cria um arquivo para mim dentro do meu diretório, onde eu vou poder pegar esse arquivo, ajustá-lo. Por exemplo, eu poderia integrar esse arquivo. O arquivo não está aparecendo aqui para vocês, que eu estou em outra tela. Eu poderia integrar esse arquivo a um diretório que eu já tenho, a um resultado que eu já trabalho, certo? Então, eu posso pegar aqui e vou mudar os valores aqui também. Vou passar para 30 mil, aqui, copiar esse resultado aqui assim. Pronto. Fiz o ajuste do meu Excel, fiz ali a contribuição que eu preciso via Excel, salvei e vou fechar esse resultado. Agora eu vou importar isso. Quando eu faço a importação, da mesma forma, ele vai pedir para que eu busque um Excel naquele padrão, naquele formato. Então, eu tenho aqui o meu Excel 5 a abrir. Ele já vai identificar o formato e as informações que estão diferentes do meu preenchimento anterior. Então, ele já está identificando que eu tenho esse valor aqui que vai substituir o valor que já existe. Então, eu tenho um valor de 20.189, vai ser substituído por 30 mil. Se eu tivesse, por exemplo, o que acontece muitas vezes, às vezes os usuários eles mexem na planilha e criam coisas novas. Se um usuário tivesse criado aqui uma conta contábil que não existe, um centro de custo que não existe, ou tivesse movimentado o layout desse arquivo, a solução já vai apontar esse erro para ele. Pessoal, olha, você está tentando preencher aqui um centro de custo que não existe, não vou carregar essa informação. E aí ele vai fazer a correção, porque isso hoje fica a cargo do analista de planejamento, que tem esse trabalho. Ele teve o trabalho de capturar todas as informações, jogar para o Excel, travar toda a planilha, manda para os usuários fazem uma bagunça danada, manda para ele de volta, ele tem que pegar tudo aquilo, trabalhar de novo esses dados, consolidar tudo em um formato para depois
jogar para ter as demonstrações que ele precisa fazer. Então, isso tudo gasta muito tempo do analista. E ele não tem a capacidade de análise, tempo para análise que ele deveria ter. Então, a solução, vou efetuar aqui a importação para a gente concluir essa parte, ela já traz esses mecanismos que amarram um pouco mais esse resultado, que amarram essa utilização da plataforma. Então, eu consigo saber exatamente aqui o que ele está importando. E, da mesma forma, para a gente fechar essa parte, eu também tenho um dedo duro. O que é o dedo duro? Muitas vezes, no dia a dia, a gente depara com aquela situação. Ah, mas não fui eu que fiz esse valor. Não fui eu que preenchi esse resultado. Esse ajuste não fui eu que mandei. Aqui, dentro dessa solução, ele já está indicando quem, quando, aonde preencheu o valor de 30 mil. Então, aqui ele vai dar em detalhes, falando que o Diego Santos, no dia 6/4, às 16h32, nessa matriz aqui de informação, tinha um valor de 6.200 e passou para ter um valor de 30 mil. Com isso, consegue-se uma auditoria, o próprio time de auditoria interna, do time de planejamento, consegue rastrear as informações, dando mais segurança. Porque muitas vezes o processo é moroso nas áreas de planejamento, na parte de fechamento de um orçamento, por causa desse vai e volta. Ah, o número não é esse que eu botei, eu mandei um outro número, você pegou o arquivo errado. Ah, o arquivo que eu te mandei não chegou, vou te mandar um novo. Isso tudo acontece muito comumente em diversas empresas, todos os segmentos, a gente sempre deparou com esse tipo de problema. Então, a solução ela traz essa informação que ele te pode exportar, mandar para uma auditoria, eu posso fazer buscas por usuário para poder fazer essa contribuição da mesma forma. Então, falando sobre essa parte de preenchimento, tem mais uma última funcionalidade que é importante, que é a seguinte: digamos que eu, Diego, sou contribuidor e terminei de fazer o meu preenchimento, terminei o meu orçamento. Eu preciso confirmar, eu preciso submeter isso para aprovação. Então, a solução, uma vez que eu terminar, eu vou clicar ali em finalizar contribuição. Clicando nessa opção, o orçamento ele seria bloqueado para mim e fica pendente para o meu supervisor, para o meu superior fazer a aprovação. Quando eu volto aqui na minha tela inicial, ele inclusive já aponta esse status. A contribuição foi finalizada para o módulo de receita, mas a aprovação da contribuição está pendente. O meu supervisor ainda não aprovou isso. Caso eu seja o aprovador, supondo, como aqui eu tenho um usuário administrador que tem essa capacidade, eu vou na parte de aprovar contribuições, acho a contribuição que eu preciso aprovar, está aqui, ó, Diego Santos, receita no dia 7/3, às 5 da tarde. Eu posso ter essa data de conclusão. E aonde que eu fiz a última alteração? Dia 6/4, às 16h34. Se eu quiser, eu posso aprovar ou eu posso reprovar. Eu vou reprovar aqui para liberar, não gostei do número que você botou, não está correto, você precisa ajustar a sua meta e reduzir em 20% suas metas. Ele pode reprovar. Ou ele pode muito bem chegar aqui e aprovar esse resultado, estando assim o orçamento daquela área ou daquele módulo fechado para a contribuição. E todos esses dados, da mesma maneira, já foram assim integrados a esse outro conteúdo. Vou dar o refresh aqui novamente. A gente consegue já consolidar todos esses mesmos dados. Repara aqui que eu já estou com os meus 30 mil e esses mesmos dados já estariam aqui disponíveis para a minha DRE da mesma maneira. Ok? Então, eu consigo fazer essa comunicação, essa integração desses diversos trabalhadores, interlocutores dentro da plataforma de uma forma muito simplificada. Então, pessoal, o objetivo desse bate-papo foi conseguir mostrar um pouquinho para vocês sobre como o Next Step Planning é uma solução que a gente está levando para o mercado agora. Nós já temos alguns clientes que a utilizam. A gente pode contextualizar como sendo uma plataforma de aceleração do processo de implementação de uma solução de orçamento para os clientes, né? Ou seja, eu vou acelerar o orçamento empresarial das empresas em cada um desses clientes, através desses módulos já pré-configurados e dessas ferramentas de integração. Então, eu consigo fazer isso facilmente
O nosso tempo de implementação médio, que a gente estima aqui, é em torno de 3 semanas, ou seja, em 3 semanas a gente consegue fazer a implementação dessa solução, e os preços também são bem mais acessíveis, bem mais atrativos do que um projeto tradicional de planejamento. E, por último, é importante destacar, o Next Step Planning não é uma ferramenta engessada. É possível fazer a complementação, a criação de novos módulos, a criação de mais assuntos ao longo do tempo. Por exemplo, eu poderia muito bem criar uma outra interface ou um outro conjunto de cálculos que vai fazer aqui o cálculo do salário ou que vai fazer o cálculo das horas extras. Isso tudo é possível fazer essa complementação. Nós fazemos esse tipo de prestação de serviço e a solução para cada cliente ficaria ainda mais robusta, cada vez mais integrada, ok? Então, para a gente finalizar, né, esse foi o objetivo aqui rápido de fazer essa apresentação para esse time. Como eu falei, né, eu e o Hélio, principalmente, nós estamos já levando essa solução, apresentando para alguns clientes, nós temos uma receptividade muito interessante. Clientes que já utilizam da plataforma, nós temos a Patrus Transportes, nós temos a Prodenge, que o Hélio até comentou recentemente, que está nessa fase de prospecção. Nós temos outros 2 clientes também em prospecção, que é a SNEF, a Aliança Energia também está nesse mesmo patamar. Então, todas elas estão vendo a capacidade de utilizar dessa plataforma para melhorar o processo de planejamento deles. E o timing também é esse agora, é muito bom. Por quê? Todas as empresas, ou a grande maioria delas, vai fazer a implementação do orçamento, vai conseguir começar o seu orçamento entre setembro e outubro. Então, agora, realmente, abril, maio, junho, é o melhor momento da gente conseguir fazer essas apresentações, porque eles estão já começando a pensar nas dores que eles terão para fazer a implementação do orçamento, ou orçamento do ano seguinte, e aí eles vão conseguir ver ainda mais valor na plataforma para que a gente possa ser bem sucedido nesse sentido, ok? Então, eu abro aqui, caso tenham alguma dúvida, caso queiram perguntar alguma coisa. A gente tem um tempinho ainda se precisar. E depois o nosso time de comunicação vai fazer o compartilhamento tanto do vídeo dessa apresentação quanto do restante dos materiais. E aí fica todo mundo aí com isso no bolso. Seja para uma oportunidade, Diego, olha, dentro do cliente que eu estou trabalhando, eu acho que tem fit isso, ou conversei com o fulano, acho que dá para fazer um bem bolado ali, utilizar essa solução no orçamento deles. Então vamos para ficar todo mundo aí antenado, vendo ali essas oportunidades aparecerem, a gente está aqui também buscando esse apoio de todo mundo e essa propagação no mercado. E vamos fazer aí mais barulho para conseguir alavancar ainda mais negócios para a solução. Ok, pessoal? Então, queria ver se por acaso alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que precise ser reforçado para a gente poder dar a sequência. Boa tarde, Jefferson. Bom, Jefferson. Tudo bem? Beleza. Uma pergunta, essa plataforma, ela fica em nuvens, que nem os dados do cliente fica em nuvem e é processada e volta, ou essa informação, essa plataforma é instalada no servidor do cliente, a informação não sai de dentro da empresa? Como que funciona essa parte? Perfeito, Jefferson. Boa pergunta. Como que funciona? A plataforma ela utiliza 2 nuvens separadas, tá? Ela utiliza parte da nuvem IBM e parte nuvem Microsoft, a Azure, né? Esse conteúdo que eu estou demonstrando aqui para vocês, ele fica 100% armazenado, os dados ficam 100% armazenados na plataforma da IBM. Então, você vai ter esse ambiente seguro em nuvem IBM para poder fazer esse acesso. Da mesma forma, essa outra interface aqui, esse outro front-end, ele tem configurações dentro da Azure para fazer a comunicação com o servidor da IBM, capturar os dados e exibi-los ao usuário. Mas aqui eu não tenho um repositório. Então, essa outra nuvem, a nuvem Azure, é somente uma camada de aplicação e não uma camada de dados. Ok? Ok, obrigado, hein? Nada. Helena, você ia falar alguma coisa ali? Eu achei que você ia comentar alguma coisa ali do
microfone voltou, saiu, voltou. Opa, não, Diego, acho que tá muito bem explicado aqui, né? Então, Beleza. pessoal, esse é um esforço da JDC em simplificar a vida dos nossos clientes, e eu sei que muitos de vocês, principalmente pessoal de desenvolvimento e de BI, acabam encontrando, né, à medida da trajetória, né, cenários onde o pessoal pode esbarrar em questões que, eventualmente, a solução que o Diego apresentou pode acelerar, né, a solução, tá? Então, fica a dica aí, beleza? Maravilha. Bom, pessoal, a ideia é essa, como eu falei, né? Apresentar um pouquinho da solução, um pouquinho do que a JDC está desenvolvendo. Acredito que a gente consegue ter uma abertura no mercado já bem significativa nesse momento e estamos captando aí novos clientes para fazer esse desenvolvimento. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer necessidade, o time todo da JDC está à disposição, né? Ou seja, eu, Clean, Hélio, podem levantar a mão aí, os nossos grupos aí, para a gente poder fazer essa comunicação. E aqueles que são de fora, os terceiros também, da mesma maneira. Estamos aqui à disposição para poder apresentar, demonstrar e ver o fit para cada uma das unidades, para cada um dos clientes possíveis. Ok? Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todo mundo. Diego, posso só um parênteses pequeno aqui? Pessoal, boa tarde, aqui é Augusto, eu sou do marketing, tá? Aqui da JDC, do setor de comunicação. Queria só reforçar para todo mundo, porque mais pessoas me perguntaram, tá? Anteriormente, às vezes teve gente aqui que entrou no decorrer dessa palestra. Foi tudo gravado, tá, pessoal? Então, isso vai ser devidamente editado e postado no nosso canal do YouTube posteriormente, tá bom? Então, assim que isso for postado lá, vai ser divulgado também no nosso grupo de profissionais, por e-mail, no e-mail institucional de cada um, né? Vai ter comunicado sobre isso no Convênia e na Feeds, então vai estar disponível com facilidade para todo mundo. Nós devemos fazer também alguns Reels para postar nas redes sociais e, eventualmente, vamos também disponibilizar um material mais específico sobre isso. Queria também deixar o meu contato à disposição, tá? Caso alguém precise de alguma coisa para saber sobre essa questão de quando serão postados esses materiais, etc., é só me procurar aqui que a gente conversa a respeito disso, tá bom? Obrigado pela presença de todos. O Hélio quer fazer uma pergunta aí. Fala, Hélio. Não, pessoal, Augusto, eu gostaria de saber, eu acho que você já me respondeu. Você vai ter algum material que a gente possa estar divulgando para os nossos clientes, tá? Porque a divulgação está sendo uma divulgação, né, pontual, mas eu gostaria de fazer uma divulgação mais em massa, tá? Então, esse material que você vai estar disponibilizando, algum deles pode ser enviado para os nossos clientes, entendeu? Você vai preparar algum material desse sentido aí? Olha, eu acredito que, para a sua dúvida, você está perguntando de uma maneira mais institucional, né? O que já está sendo desenvolvido são de campanhas de redes sociais, como a disponibilização deste vídeo inteiro no YouTube, dessa palestra inteira no YouTube e trechos dela no Instagram, LinkedIn e Facebook. Com relação a apresentações institucionais, o Diego vai saber dizer melhor do que eu. Por favor, Diego. Hélio, até complementando mesmo, né? Um dos objetivos desse bate-papo foi exatamente conseguir mostrar para todo mundo um pouquinho desse portfólio. Então, aqui nós temos pessoas do nosso time de operação, do nosso time de comunicação, do nosso time de interno. Então, todos eles conseguem visualizar um pouquinho da plataforma, para que possamos realmente ter todos esses materiais de divulgação, seja um material institucional para você mandar para um cliente, seja um material que vai alimentar a nossa página ou que vai alimentar os nossos canais de mídia. Então, tudo isso, sim, está em preparação para a gente poder ter essa sequência e ataque ao mercado. Então, sim, você vai ter todo esse material aí, pode ficar tranquilo. Não, bacana. Porque algumas a gente está comentando, né, e o pessoal interessa. Então, para não ficar, a gente tem que ter uma sequência de informações, né, Diego? Exato. Cliente, sabe, exato. né? Uma sequência de informações. Então, seria muito bom a cada momento sair esses anúncios, essas novas criações e tal, isso é muito bom. Então, beleza, gente, muito bom. Outros momentos de interação aqui também, tá?
Então, esse foi um primeiro aqui que a gente resolveu juntar todo mundo, exatamente para que cada um pudesse ver um pouquinho e dar a sua pincelada e já ter essa sequência. Então, acho que vale a pena. Então, nesse sentido, inclusive, a gente tem aqui todo o time de dev, tá? O time de desenvolvimento do Next Step está aqui também, né? Tem quem mais está aqui? Angélica, Henrique, quem mais que está, que eu estou passando a lista Tiago aqui? também Tiago. tá aqui. Enfim, todo mundo está aí exatamente para poder ver a criança. Não posso nem falar assim, nascer, né? Porque já nasceu faz tempo e já está em cliente já. Então, isso já aconteceu. Mas, de qualquer forma, vale a pena uma menção especial aí a todo o time de desenvolvimento da solução que tem se dedicado, trazendo aí mais oportunidades para a gente. Então, um agradecimento especial aqui também a todo o time de desenvolvimento da solução dentro da JDC, ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Fico feliz que tenha participado todo mundo. Tendo qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu e o Augusto, a gente vai continuar esse processo de comunicação, divulgação, e a gente vai, com certeza, alcançar novos patamares aí, novos locais aí para a nossa plataforma. Beleza? Bom, gente, um abraço para todo mundo. Tenhamos um excelente dia. Obrigado. Valeu, pessoal. Até. Até. Tchau, pessoal.